Oi, Boa noite, tudo bem? tudo e você? Também, tudo bom. Semana passada não pude participar, mas hoje com certeza estou aqui. Que bom. Já deu para assistir ou não? Da semana Deu, passada? não, deu para Ah, assistir, legal. seguindo acompanhar, sim. Eu sim. Que bom. Como que tá? Elisa, deixa eu te perguntar uma coisa. Que ano que você se formou lá no Mackenzie? 2011. 2011. E você? Eu me formei em 14. Porque, na Ah, verdade, é minha segunda faculdade, né? o que você fez antes? Eu fiz direito. Eu sou advogada também. No Eu fui, Mackenzie também ou não? não, aí eu fiz na FAAP. Ah, tá. E aí depois eu entrei no Mackenzie. Eu ainda cheguei a trabalhar com direito, fiquei 2 anos trabalhando, comecei pós e tal, mas aí não era o que eu queria. E aí eu resolvi largar e fazer psicologia, porque eu sempre soube que eu ia fazer um dia. E aí eu entrei em 2009. Eu entrei em 2009 no Mackenzie. Eu Passou entrei um tempinho ali em juntas, né? 2006. Acho que é isso, né? Não, é isso. É 5 anos? É, 2006. Não, eu Mas, lembro. nossa, eu tenho muita saudade. Eu adorei fazer Mackenzie, ser Eu Mackenzie. gostei. Não, eu gostei muito, assim, me atendeu muito bem, até porque quando assim, o Mackenzie tem um viés muito psicanalítico, né? Tem. Mas Assim, também eu via de amigas, assim, muito forte parte de neuro também. De tava pesquisa, assim, tinha umas amigas que foram por esse caminho, assim, sabe? pessoal lá do laboratório do Paulo, né? O Paulo tem um laboratório, Paulo Boggio, né? Um Isso. laboratório super bacana, né? Tem uma colega que está dando aula hoje lá com ele, que também foi para esses lados, assim, da neuro, super bacana mesmo. Eles E abrem qual que é a sua bastante. abordagem? Então, eu entrei na faculdade, assim, totalmente focada na psicanálise, porque antes de entrar eu já fazia análise, então Uhum. eu já gostava, já queria, né? Eu até pensei em fazer curso de psicanálise, né? Fazer uma formação, nem Sim. fazer a faculdade. Mas aí eu falei, não, vou fazer, quero conhecer as outras, assim, mas passei bom tempo e terminei a faculdade atendendo como, assim, dentro da Uhum. psicanálise, né? Não fiz a Sim. formação, mas eu fiz vários cursos no SEDES, Sapiente, Ah, sei. Eu vários, fiz assim, alguns cursos lá também. lá é super legal, assim, E lá não tem só psicanálise, é muito diverso, então é bem legal exatamente. mesmo. Mas fiz tudo que era voltado para a psicanálise, assim, a Uhum. clínica a psicanalítica, fiz bastante coisa assim. Psicoterapia breve, psicanalítica. E aí Hum. eu atendendo, né? Fazendo a clínica sempre. Mas aí foram passando os anos, assim. Você vê, eu tô formada, vai fazer agora em dezembro 6 anos. Uhum. Aí eu comecei a perceber que aquilo já não era exatamente aquilo. Não sei, não começou a fazer, não fazia sentido. Aí começou a perder o sentido por várias razões. A técnica, eu comecei a questionar demais, e eu comecei a sentir muito isso nas supervisões, porque tudo Uhum. que eu fazia, às vezes uma coisa que eu apontava, tá, mas isso não é assim, não pode, a gente não vê dessa maneira. Aí eu falei, Uhum. eu acho que eu não tô, acho que não é a minha, assim, eu admiro muito, gosto, mas comecei a questionar muito, sem me dar conta, assim, eu comecei a ir para outro lado. E aí enfim, acho que é tudo muito natural, né? Você vai buscando abordagens. Sim. Gostava muito já de humanista e tal, só que não sei se você lembra ou se você chegou a ter, mas eu não me lembro de ter tido a abordagem centrada na pessoa.
que Não. é a abordagem que eu atuo hoje, né? Legal. Hoje eu vou É, falar um pouquinho do Rogers. Você vai saber mais que eu, então, porque ah, eu não, o que eu vi mais de Rogers é por causa da psicoterapia vivencial, né? Que eu fiz tá. o curso da Teresa. Mas eu estou me identificando muito com a tua fala, porque eu também comecei achando que era psicanálise. Tanto que até hoje eu vejo influências que eu não consigo largar. Tá Eu muito. falo muito isso. Falo muito isso, Elisa, até no meu, assim, no meu portfólio, enfim, eu sempre coloco isso, né? As minhas bases são psicanalíticas, porque tem Uhum, coisas da psicanálise que é difícil, assim, não dá para negar. Tem coisas ali uhum. que são muito enraizadas, são muito, muito fundamentais. Eu vejo dessa maneira, né? Então eu não me constranjo. Às vezes eu aplico, jogo um Freud assim no meio do negócio, uma Melanie Klein, porque às vezes aparece, né? Grita assim. Uhum. O Winnicott, muito, muito. Sim, muito. Então, não dá para negar assim muito, né? Às vezes eu trago um pouco, mas até a própria abordagem do Rogers permite, né? Ele é É verdade, ele fala que é abordagem muito mais mais uma amistosa. atitude, né? A formação, não é a Exatamente. teoria, é você enquanto pessoa, né? Tem uma a ver muito com o seu jeito de ser, com o seu jeito, né? Então não tem tanta discriminação assim como outras abordagens. Mas eu também, eu acabo trazendo um pouco para a psicanálise. Às vezes tem questões ali que remetem, né? Assim, é uma coisa bem psicanalítica e tal. Mas eu gosto muito do Roger. E ele é bem forte nessa coisa da autoestima também, do eu real, do eu ideal. Eu vi muito no Rogers isso também, porque Tem a, uhum. a vivencial vai para isso por conta disso também, né? É que tem muito forte a fenomenologia. É que todas essas linhas, né, vem parte tudo da Fenô, Da né? fenomenologia, né? Do existencialismo, exatamente. Elas Eu vão. acho a Gestalt também intrometendo no assunto bem tranquilo com relação a você pegar emprestado outras abordagens também. Assim, nesse sentido. Principalmente essas abordagens que falam mais de desenvolvimento, né? Que a Gestalt acaba deixando a desejar um pouquinho nisso, né? De falar lá algumas coisas de desenvolvimento humano mesmo. Eu estou fazendo uma pós agora em psicanálise de transtorno de desenvolvimento e para aprofundar o estudo do desenvolvimento e constituição do self, que eu Tudo a sinto falta ver da também. Gestalt. Então, esse é um assunto que eu vejo muito psicanálise, assim. Eu com certeza eu jamais pensaria assim em outra abordagem assim que, nossa, é muito assim, Principalmente desenvolvimento o infantil. Winnicott, né? Ou mais em escola inglesa mesmo, né? A Erik Erikson também é bem bacana, né, É para que é. É, desenvolvimento, tem lá as teorias dele do desenvolvimento, mas para mim, eu penso muito também nas bases psicanalíticas, assim, eu estou fazendo desenvolvimento. uma que é lacaniana. Ai, Essa acho que eu estou lindo. fazendo a lacaniana. Lacan é super, é difícil. Ai, Banana na cabeça. não, é difícil ler até o livro, assim, os autores que escreveram sobre ele já é difícil, porque ele é quase impossível. É um É, embananamento, assim, a gente fica discutindo horas. é, Só que é também é uma bem isso. coisa que você vai vendo que parte muito dos conceitos da filosofia também, né? Por isso que eu Sim, acho que quando você tem uma base de fenomenologia, você tem tudo também, né? Porque muito. eles vão falar de angústia, né? Não dá para falar de angústia, até falar de desejo sem pegar a filosofia, né? É, Então, por isso que eu quis fazer a lacaniana, porque você tem essa aproximação, né? É muito legal ler, é muito difícil, mas é muito legal ver que tem esse embasamento filosófico assim, bem forte, né? A sim. teoria. Boa noite, gente. Desculpa o atraso. Eu estava em uma reunião de trabalho, eu estou acabada aqui, desculpa. Não parece. É Você que eu estou morrendo de sono. é. Deixa eu ver se tem mais Vamos lá. alguém tirar. Nossa.
Eu sou consultora de imagem agora, me formei sábado. Olha, parabéns. Legal. Não é, me formei. Eu tô pensando se eu faço o curso ou não. Eu tô assim, eu vou, volto. Vale a pena? Nossa, assim, é porque para mim valeu muito, porque eu me encontrei, na verdade, né? Você pensa em trabalhar com isso, assim? Eu quero trabalhar com isso. Eu não Entendi. quero largar a psicologia, mas eu quero trabalhar com consultoria de imagem também. Eu gosto muito da parte de autoimagem, assim, né? Estou gostando muito do curso, é bem isso que eu gosto. Mas eu não sei se a consultoria seria para mim exatamente. Eu acho que você tem que. É diferente, assim, é bem diferente da. Eu fui porque eu sempre quis trabalhar, eu gosto muito de moda e eu gosto. Enfim, para mim tinha muito sentido. Mas se para você não tem, não sei se vale a pena a experiência, não. Era mais a questão da psicologia mesmo, de autoimagem. Para mim é o que E esse curso aqui tava ficando legal assim para mim, né? Porque eu penso em ficar só no consultório mesmo, não penso em fazer consultoria. Então, eu acho que aqui, e tem outro curso que você dá também, não tem, Elisa? Então, tem o Metamorfose. Aham. Só que o Metamorfose, só a primeira turma que foi assim com videoconferência e tal. Depois a gente decidiu tirar os vídeos e aí ele é muito aquele curso assim livre, então não tem esse contato assim de discutir, conversar. É um curso aqui assim, que você compra no site e faz. Daí no teu tempo, não tem esse contato assim que eu acho que sim, é legal também, você faz aquele estudo mais individual e é bem baseado na antroposofia, que foi um curso, inclusive, que eu fiz no SETS. Então, eu pego bastante as coisas dos setênios, bem olhando para a autoimagem também, fases do desenvolvimento, como que é a autoimagem em cada fase. Meio pulando um pouco a fase da infância, porque é bem pensado para encaixar numa consultoria. O que você vai trabalhar de autoimagem em cada momento, entendeu? Legal. Então ele é assim, Vou dar mas uma aí olhada. dá uma olhada depois. Eu acho que para você talvez esse seja mais interessante do que a consultoria A consultoria. Vou olhar. Obrigada pela dica, gente. Novidades. Mas vocês vão ver também que, assim, pelo menos o que eu, assim, da minha experiência e do que eu escuto de outras psicólogas, que, a princípio, quando faz o curso de consultoria, eu também fui assim, acha que vai ser uma atuação separada. Então, assim, aqui eu vou ser consultora, ali eu vou ser psicóloga. E aí, impossível. exatamente, aí você vai a prática vai ficando cada vez mais unificada. E aí, quando você vê, é isso, é psicologia de imagem, é psicologia da autoimagem, não tem mais isso de consultora aqui, é psicóloga ali, né? Você Não tem como. é o olhar já. Então, legal. Bom saber. Sim. Pensar nisso. É muito bom você trabalhar. É porque tem as etapas, é bem estruturado, é uma metodologia que é bem estruturada, em como tem separada por sessões, e aí cada sessão você vai trabalhar alguma coisa. Aí eu já fiquei pensando, eu até comentei com a Ju, eu falei assim, nossa, no curso de psicologia da autoimagem, aí tem um monte de gente na turma querendo fazer seu curso, Elisa, porque eu fiz um monte de propaganda. Falei assim, dá para trazer isso. Eu já fui linkando, assim, em cada etapa da consultoria, o que pode agregar daqui do curso. E também, enfim, da minha prática profissional. Claro. E não tem como, nossa, é muito diferente o olhar, é muito diferente. Eu senti, dá para sentir, assim, quem tem a formação de psicologia, que tem um olhar da psicologia. Com certeza, muda muito. E como eu fiz o curso, né? Eu fiz a formação de consultoria de imagem na Ecole. E aí eu criei já pensando também. Por isso que não é à toa. Isso de achar que encaixa é por conta disso também. A gente está sempre conversando, eu, a Vandressa, as meninas, para estar sempre encaixando mesmo e atualizando para ir fazendo sentido com a psicologia.
E o curso ele tem esse diferencial, eu acho, da Ecole. Assim, eu não fiz outros, mas eu vi muita maratona, eu vi muita aulão de outras escolas. Mas a Ecole tem essa preocupação com o ser humano mesmo, sabe? Uhum. De antes vir a pessoa realmente, né? E de não empurrar padrões, né? E, enfim, de quebrar exatamente com esses padrões e fazer com que a pessoa se sinta bem e aceite o corpo dela, quem ela é, e transmita isso através das roupas, né? De como se vestir. Então, foi muito legal, assim. Eu gostei muito do curso, muito mesmo. E me sinto muito segura para atuar já, de verdade. Legal, bom. Que tem curso que faz e que você não... Que eu tinha pessoas que eram o quarto curso, terceiro curso que estavam fazendo. Uhum. Bom, vamos começar? Então, vamos. Então a gente só bate papo. Eu estava falando para a Maria Augusta que eu vou falar um pouquinho de Rogers hoje, então pode me complementando, hein? Tá bom, à vontade. Vou pedir para vocês fecharem os... Microfone. E se entrar alguém ou alguém cair, vocês me avisam, hein? Conto com vocês. Bom, hoje a gente vai conversar, né? Vou falar sobre a relação que a gente vai estabelecer com o cliente. Deixa eu só colocar para ficar a minha imagem, porque depois quando for para alguém para assistirem, fica estranho. Peraí. Aí, pronto. E aí eu vou trazer a discussão do caso da Joana, que é a imagem de si, que tá lá, quem não leu depois. Na verdade, o que eu coloquei lá é um recorte do caso, né? Mas nas referências também tem, e aí vocês, depois quiserem procurar na íntegra, tem online esse caso, tá bom? Bom, então vamos retomar um pouquinho a questão da fenomenologia, né? O que é a fenomenologia? O estudo ou a ciência do fenômeno, né? O fenômeno que está ali, que se manifesta e que se mostra por si mesmo. E quem que é o fenômeno no nosso atendimento? É o cliente, né? Então, nesse processo, quando a gente faz a redução fenomenológica, que é o método utilizado para chegar neste fenômeno por ele mesmo, né? Então, para isso, nós deixamos de fora preconceitos, os nossos valores pessoais, qualquer julgamento que vá se colocar à frente do nosso cliente, do nosso objeto de estudo, né? É como se ali para esse encontro a gente precisasse esquecer toda a teoria, tudo que a gente viu, para poder realmente, de fato, entrar em contato com esse cliente que está ali. Então, esse é um método que se recusa a estabelecer uma relação com o cliente que seja uma relação de controle. Por quê? Né? Porque o objetivo maior é a liberdade e o suporte para que esse cliente se revele de uma maneira autêntica. E uma outra atitude muito importante é sempre confirmar com o cliente aquilo que é experienciado por ele, aquilo que ele vai trazer ali ao longo dos nossos encontros, das nossas sessões, que principalmente diz da relação dele com ele mesmo, principalmente o que diz da própria autoimagem. Então, pensando bem numa relação terapêutica mesmo, o terapeuta ele recebe o cliente de maneira empática, entendendo esse cliente dotado de um eu único, um sujeito singular, com um self singular, né? Lembrem tudo que a gente já viu, que foi um self que foi se desenvolvendo, um euzinho que foi se desenvolvendo ali ao longo da história desse cliente, das vivências dele. Então, a gente precisa confirmar com esse cliente que, na verdade, é nada mais do que espelhar, devolver para ele aquilo que ele está trazendo, aquilo que ele está nos transmitindo. E isso é também, esse espelhamento, é afirmar esse cliente como único.
né? Então, não é só entender ele como único, é mostrar para ele, nesse processo de espelhamento, nessa relação com ele, que ele é um ser único, né? E isso é trabalhar com a aceitação do cliente. É uma disposição que a gente precisa ter para aceitar o nosso cliente como ele é. E experienciar nesse nosso encontro o que ele mesmo vivencia na relação com ele mesmo. Então percebam que isso é mais do que empatia. Isso vai possibilitar para o cliente um processo de autoaceitação, como também possibilita um contato do próprio cliente com ele mesmo, com a própria essência dele, com a própria autoimagem dele. E aí, o foco no atendimento, né, na psicoterapia, quando a gente está falando desse método, e aí é trazer isso para um processo de consultoria, né, para de fato poder trabalhar com a autoimagem desse cliente, é se voltar muito para o aqui e agora, com o momento presente, né? Então, esse cliente é fazer contato com o próprio corpo dele, com a própria postura, com a própria voz, com a própria fala. E isso é como se fosse uma primeira camada para ele entrando em contato com os sentimentos, com os pensamentos, diante da presença de um outro que somos nós, né? Nós estamos ali colocados como esse outro. E aí, bem dando assim um salto, né? Porque daí eu estou trazendo aqui brevemente como que seria isso num processo de terapia. Como que a gente traz isso para uma consultoria, né? A gente precisa que o cliente, então, para ele fazer esse processo de contato, que eu já venho falando para vocês, desde lá do módulo 4, que a gente fala da relação com o corpo, da escuta ao corpo. Então, quando a gente está pensando num trabalho com as vestes, com as roupas, né? Porque isso também vai dizer dessa autoimagem, de como que esse cliente vai se ver. Então, esse cliente precisa vestir a roupa, né? Ele precisa vestir ali junto com você, tanto para decidir o que fica, tanto para decidir o que não fica, né? Então, quando vocês estão definindo os looks dentro dos objetivos de imagem, essa cliente precisa vestir e confirmar se essa experiência da vestimenta está alinhada com a maneira que ela vai se sentir, com a maneira que ela quer ser vista. E ela só consegue confirmar isso se ela veste essa roupa. Não tem como ter esse contato de fato com o eu que não passe por essa questão corporal, tá? Então, é através desse processo de vestir que ela vai dizendo se aquilo está realmente de acordo com aqueles objetivos dela de imagem. Então, o que importa aqui? Eu quero que vocês pensem sobre isso também, né? O que vai se sobrepor? Não vão ser os códigos de vestimenta. Não é pensar o que transmite o que em relação a nomenclaturas, né, de consultorias de imagem. O mais importante, se a gente quer de fato trabalhar com a autoimagem do cliente, é que seja algo que ela pense sobre aquela peça, que ela sinta em relação àquela peça, que aquele corte, aquela cor, aquele tecido, para ela fazem sentido, transmitem algo que faz sentido para ela. E aí vocês podem questionar, mas Elisa, aí a cliente vai, de repente ela quer transmitir uma coisa, e aí quando a gente pega o código ali de vestimenta, não é aquilo que aquela peça transmite, vai ficar inadequado. Mas pensem que a construção que a cliente tem, né? Tudo que a gente viu de como que ela vai se ver tem a ver com a história dela. Então, ela tem uma construção em torno da peça que é realizada socialmente.
Porque é isso que define os códigos também. Não vai ser uma coisa completamente absurda, né? Nós somos seres sociais. Então, isso foi construído também em um processo onde ela está inserida numa cultura. Não vai ser uma coisa completamente discrepante, né? E o mais importante para a gente, de fato, entrar em contato com esta cliente que está ali enquanto um ser único, é a gente valorizar isso sem medo, né? E aí, assim, até para ficar um pouco mais claro, eu gosto de trazer esse exemplo, que não é uma peça, mas eu acho que é um símbolo muito importante nessa questão, e até porque a gente vem discutindo da questão da objetificação do corpo, da questão principalmente da objetificação do corpo feminino, que essa a gente pensa, por exemplo, num batom vermelho, né? Então, a gente pode questionar com a nossa cliente como que é esse batom vermelho para ela, né? E aí ela pode trazer que transmite uma vulgaridade, né? É um pouco o que a gente estava falando também da questão do estilo sexy, né? Então, pode remeter a isso para ela, né? E aí, a gente precisa entender, a gente precisa questionar essa construção. E aí, o que pode acontecer? Ela pode te contar uma história de uma situação específica que ela passou na infância, que ela passou na história dela, com o pai, que ele disse que o batom era vulgar, ou alguém da família disse isso para ela. Ou seja, tem um processo de construção em cima daquilo, né, daquele batom, né? E aí, quando a cliente traz isso, dá para a gente questionar. Mas como que você vê? Eu entendo você tá me trazendo que isso foi o que você, né, acolheu, introjetou, né? Que isso foi o que você recebeu, né, da tua família, do teu pai, mas como que é para você? Como que você vê o batom hoje, né? Porque daí você faz a cliente se questionar em relação àquilo. Isso foi o que teu pai te disse, mas como que você avalia o batom vermelho agora? Né? E aí, inclusive, esse pedir para passar, que é entrar em contato com aquele aqui agora. Como que você está se vendo com este batom agora? Né? Porque é para tirar esse óculos do que está lá atrás. É o aqui e agora. Fazer junto com a cliente. Né? Pode, inclusive, pedir, né? Com a coisa do online, mas dá para trabalhar ali na câmera, ou pedir para ela fazer depois, e aí trabalhar em cima dessa construção, separando aquilo que pode vir a ser dela do que ela introjetou, do que ela ouviu, do que ela construiu. E aí, quando isso acontece, né? Quando a gente pode questionar isso, e aí até com nós mesmas, né? O que acontece? É um processo onde, né, quando a gente trabalha essa escuta, essa cliente pode entrar em contato quando a gente questiona, mas como que é para você esse batom? Ela pode entrar em contato com as próprias necessidades dela. E aí é quando a gente também tira o foco do externo para partir para o interno. Né? O externo que foi introjetado. E o que acontece nesse processo quando a gente faz isso? Uma parte nossa vai fazer o quê? Vai avaliar os nossos comportamentos. Então, aqui essa cliente pode pensar: eu estou evitando o batom vermelho porque meu pai me disse isso. Uma outra parte vai escolher o que vai ser feito disso. Tá? Então, quando tem uma autoimagem negativa, o que acontece normalmente, né? Ou uma autoimagem negativa, ou até mesmo uma imagem negativa em cima daquele aspecto. Tem uma avaliação do comportamento, e essa avaliação, ela vem como? Ela vem como um ataque. Então, ela reativa tudo aquilo que já foi escutado.
E aí o sujeito pensa o quê, né? Que é o que faz, por exemplo, evitar algo. Bom, então se eu usar o batom vermelho, eu posso receber novamente esse tipo de reação do meu meio. Como essa reação que ela recebeu do pai. Então, seria ela mesma fazendo com ela aquilo que ela recebeu, que ela aprendeu. Né? Ou o que acontece? Também se instala uma busca que é essa da dependência da confirmação do outro. Então, quando a gente leva essa cliente para se questionar e pensar, né? Bom, isso eu construí na relação lá com meu pai, mas como que eu vejo esse batom no aqui e agora? Como eu me sinto com ele? Né? Porque daí a gente tira ela de um processo ali, que é este da dependência da confirmação do outro, que é de uma não responsabilização. Porque a gente quer o oposto disso. Quando a gente está falando de um trabalho com autoimagem, nós queremos que a cliente pegue a vida dela nas próprias mãos, que ela se aproprie de si mesma, que ela se aproprie de seus próprios desejos. Quando ela está no modo ali do que ela escutou do pai, ou da dependência da confirmação do outro, do externo, né? Quer dizer, o meu pai ali não me aprovou, eu busco alguém que me aprove, então logo eu não uso aquilo que eu sei que vai ser reprimido, né? Então vem o quê? Os sentimentos de inferioridade, os sentimentos de culpa, tudo que a gente já conversou, tá? E aí, quando a gente tem um processo onde a autoimagem se fortalece, se torna positiva através desse processo de autoaceitação, esse processo de escuta de si mesmo, de liberdade, a cliente passa a avaliar se as necessidades dela estão sendo atendidas, não a necessidade do outro. Por isso que o nosso papel é de que a cliente, de alguma maneira, aprenda a realizar esse tipo de avaliação. Quando a gente constrói esse tipo de relação com ela, quando a gente constrói essa escuta dessa cliente, ela passa a escutar a si mesma. Ela passa a olhar em torno dos seus próprios desejos, em torno dos seus próprios objetivos de imagem. E é aqui que entra algumas coisas importantes que o Carl Rogers trouxe, que é um psicólogo humanista, que ele fala que acontece nessa comunicação face a face. Que nós tendemos na comunicação, né, ali, a emitir excessivamente respostas avaliativas. Né? Existem tipos de respostas que são essas avaliativas, apoiativas, inquisitivas, interpretativas e perceptivas. E a resposta avaliativa, ela está presente aonde? Ela está no julgamento, ela está na provocação, na defesa, ela está em se colocar, né? Quando você está avaliando, é como se você fosse aprovar ou desaprovar. Quando, com o cliente ali, né, numa consultoria, se você diz que, realmente, então você não pode usar esse batom vermelho porque ele vai remeter ao estilo sexy, teu objetivo é seriedade. O que você está fazendo? Está sendo avaliativa e você está trazendo algo externo. Você está compactuando ali com tudo que ela viveu ali na história dela. Né? Então, não tem nada de empatia aqui e não acessa o cliente de fato, né? Então, isso é reforçar o que a cliente escutou socialmente, a cliente recebeu da cultura, né? E aí dá para pensar milhares de exemplos, né? Então, a resposta ideal no processo de atendimento, dentre essas que eu falei, é a receptiva, que é quando o ouvinte está de fato interessado naquele que está na frente dele.
e o encoraja a explorar as próprias questões, que é o que vai levar também a uma exatidão na comunicação. Por quê? Porque sempre tem esse espelhamento que eu falei, que é essa confirmação do ouvinte em relação àquilo que ele está ouvindo. E até mesmo do que ele está pensando, daquilo que o cliente está trazendo. Claro que sempre a partir de todo esse método fenomenológico. Então, a resposta avaliativa, ela é principalmente negativa quando ela está carregada de sentimentos. O único momento que ela pode ser eficaz é quando ela possui um embasamento, que é uma outra coisa que o Carl Rogers coloca. Na relação com o cliente, não pode ter uma hierarquia, né? Pode ser, né? E acho que isso é muito comum. Num primeiro momento, o cliente vai te procurar porque tem ali, né, o que a gente chama na psicologia de uma transferência. Quer dizer, você tem algo ali, às vezes é um ideal que ele busca em você, é algo que você inspira, algo que ele acha que ele não tem, que você tem, que você pode oferecer. E aí é por isso que ele te procura como um profissional, por isso que ele busca você. Porque tem vários profissionais no mercado, né? Por que o cliente te escolhe? Então, no primeiro momento, acontece isso, mas a ideia no processo é que isso vá se desfazendo e que cada vez mais fique uma relação de igual para igual. Então, o único momento, por exemplo, né, que tem que ser muito preciso, você tem que ter muito claro, tem que ter muita certeza para usar uma resposta avaliativa. Então, dá para usar uma resposta avaliativa, por exemplo, se aquilo for positivo no processo do cliente de conscientização de si mesmo, de conscientização da própria autoimagem. Então, se você diz, por exemplo, para a tua cliente, né, não logo no início, né, na lata, mas depois de um processo que vocês estão ali percorrendo juntas, e conforme você vai aplicando os exercícios, vai escutando, vai treinando a tua escuta empática, e aí você traz para ela o quanto você percebe que ela parece possuir uma avaliação negativa de si mesma, que você nota uma questão de insegurança, ou até mesmo nesse exemplo que eu dei, né, do batom, que você sente um medo ou receio de parecer vulgar, por exemplo, né? Então, ali você está trazendo uma resposta avaliativa, mas isso vai ser positivo para o teu cliente, no sentido de clarificar para ele, né? Tudo aquilo que ele está trazendo, que vocês estão vivenciando ali nesse contato um com o outro. E aí, a resposta inquisitiva, ela é interessante para clarificar também, que é onde a gente realiza perguntas, questionamentos. A resposta apoiativa, ela também pode ser interessante quando o teu cliente demonstra precisar de um apoio, de um acolhimento, mas também não é uma resposta interessante de usar muito. Por quê? Porque no atendimento, esse tipo de resposta tende a criar uma relação de dependência, né? Então, muitas vezes, né, uma cliente que está com toda essa série de questões, com autoimagem, tem essa dependência do externo, do olhar do outro, ela acaba criando com você esse tipo de relação. Se você dá muitas respostas apoiativas. E aí, ela transfere isso para você. Então, o teu olhar passa a ser esse olhar de aprovação, que antes era do externo. Então, também percebam que é um pouco a gente se policiar do nosso próprio ego, às vezes, de querer ser essa pessoa que vá ter respostas para cliente ou que vá se colocar num lugar, né, idealizado. A gente tem que tomar cuidado com esse profissional ideal também da nossa autoimagem.
né? Que às vezes a cliente deposita aquilo e aí é quase que o encaixe perfeito, só que não, porque é bem negativo. Onde fica essa coisa da dependência, que você dê respostas, que você diga o que ela tem que fazer. E aí, quando isso se instala, já não se trabalha com autoimagem, tá? A resposta interpretativa é uma resposta que também não é interessante para um processo de consultoria. Por quê? Porque ela demanda um tempo maior de vínculo, de relação, e é uma resposta que a gente acaba usando bastante na psicoterapia para elucidar os motivos do comportamento do cliente e os impactos que eles vão ter. Tá? Então, é uma resposta que demanda um processo longo de escuta, de vínculo, de um terapeuta treinado. E notem que também, esse exemplo que eu trouxe é a cliente que está dizendo que o batom vermelho ela pensa que poderia ser vulgar porque ela escutou do pai. Não é uma interpretação que partiria da consultora. Ah, mas então você está sentindo isso com essa peça porque aqui na tua história, isso não é uma resposta da consultoria. Isso é o que pode vir a partir do questionamento que a gente pode pensar que seria de uma possível crença ali que foi construída. Então, é para a própria cliente pensar do que ela vai fazer com aquilo, tá? Então, pense que essa resposta interpretativa, ela não é do campo da consultoria de imagem. E aí, por isso que a gente vai trabalhar muito com essa questão da escuta empática. Por quê? Porque ela vai criar um espaço onde esse cliente pode se desenvolver e realizar mudanças. E é um trabalho também, quando a gente está falando de escuta empática, que ele está muito mais voltado para a relação com o cliente do que para a técnica. Na psicologia, nós temos algumas linhas ou autores que vão defender mais a técnica. E no trabalho, né, é o que eu acredito, e é o que eu vejo, é o que eu sigo, num trabalho com autoimagem, ele está muito mais voltado para a relação do que para a técnica, tá? E quando uma outra questão da relação também vem em como que nós vamos olhar para este cliente. Isso também depende das linhas da psicologia e até mesmo quando a gente fala da consultoria de imagem, do próprio coaching. Atualmente, eu tenho começado a escutar alguns psicanalistas também usando o termo cliente para se referir, né? Normalmente, psicólogos da comportamental, da minha linha também da fenomenologia. E até isso já significa um tipo de olhar, né? Porque quando a gente fala cliente, do que a gente está falando? A primeira coisa que vem é uma questão de alguém que está consumindo algo, consumindo um serviço. Mas, quando a gente pensa em cliente, e é o que essas linhas da psicologia vão trazer, a gente também está falando de alguém que está ali mais ativo no seu próprio processo, que é mais agente, que pode ser mais protagonista do seu próprio processo. Quando a gente fala de paciente, a gente está falando de alguém que está mais passivo, ou que está doente, alguém que está demandando um tratamento, né? Um cuidado. E aí é aquele profissional que vai oferecer a cura, né? E alguém até muitas vezes que pode resistir a esse tratamento ali, independente da necessidade de receber aquele cuidado, isso pode acontecer. E aí eu tô trazendo isso até também para deixar claras essas linhas, né? Quer dizer, quando a gente está falando de um cliente, né? A gente está falando de um outro compromisso com o trabalho, né? Por mais que vocês vão ver que eu falo, às vezes cliente, às vezes
paciente, por quê? Porque eu acredito que na clínica ocorra um transitar, né? Pode ser que, ora, ele possa ser mais paciente e precisar mais de um acolhimento, que daí tem a ver também com aquela questão de como que você vai se colocar ali, e horas que ele vai se colocar mais como cliente, como alguém que está mais ativo. Assim como nós somos na vida. Tem horas que a gente precisa receber mais um cuidado, ou precisa mais se recolher, e outras que a gente precisa mais se movimentar, ir para a luta. Então, tem esse transitar. Só que o objetivo, né, é sempre a gente pensar que é ele se colocar como esse cliente, como esse protagonista, como alguém que está ativo no processo dele, tá? E aí a gente tem muito claro, né, que existe um motivo, uma demanda, né, uma queixa pelo qual o cliente nos procura, que é diferente do que ele vai ter ali latente, que é quando a gente está falando da autoimagem e da autoestima. Né? Por quê? Nem sempre o cliente vai vir para você já falando: eu estou te procurando porque eu preciso trabalhar a minha autoimagem. Eu estou te procurando porque eu tenho uma série de questões de autoestima. Claro que isso pode acontecer, mas às vezes ele vai trazer uma queixa, uma demanda, e as questões de autoimagem e autoestima estão por trás disso que ele está trazendo. Então, se a gente pensa, por exemplo, e aí eu estou falando bem de uma demanda de consultoria de imagem, né? Por exemplo, eu quero me vestir adequadamente para o meu ambiente de trabalho. Essa é uma queixa ali manifesta, né? Uma demanda ali muito clara. Só que, o que a gente precisa pensar e ouvir? O que está por trás? Pode ser uma inautenticidade? Pode não haver uma imagem congruente ali com aquele ambiente de trabalho? Sentimentos de insegurança? O que está atrelado ali que vai trazer da autoimagem desta cliente? Tá? E normalmente, quando existe essa demanda do ambiente de trabalho, existe um sentimento de falta de liberdade, né? Então, precisa entender também que liberdade é essa. Eu estava até pensando nessa aula, e aí eu lembrei de um momento de trabalho com um cliente meu. Eu ainda tenho alguns homens que eu atendo, né? Mas o meu trabalho é muito mais com mulheres. E aí ele trazia muito essa questão do ambiente corporativo. E aí a gente estava trabalhando muito uma coisa que ele trouxe, que era que ele muitas vezes queria usar... tem alguém tentando entrar. Peraí, a Kelly. Foi? Foi. Então, esse cliente tinha uma coisa que muitas vezes ele queria usar e até mesmo usava a camiseta mais básica ou uma camiseta polo. Só que aí sempre vinha um incômodo em relação a achar que está sendo avaliado e julgado pelo outro, pelo ambiente. Mesmo que este outro não diga nada a respeito daquilo. E aí eu fui trabalhando com ele bem nessa questão do vestido, como que você sente, do que representa. E a camisa social, ela representava muito uma prisão. E aí a camiseta polo, a camiseta básica, seria uma liberdade para ele. E a gente nem estava falando, né? Nem estou falando de um ambiente assim que era formal, assim, totalmente rígido, mas também não era completamente informal, né? As pessoas tinham uma liberdade para usarem o que elas quisessem.
Então, nota como já tem uma construção aqui que é do indivíduo, né? Assim, foi construída socialmente, como nós vimos, a cultura e tudo mais, tanto que com esse cliente eu trabalhei muito essa questão de construção na relação com o pai, porque ele já antecipava esse julgamento das outras pessoas, porque ele estava com aquilo que ele internalizou. É bem esse exemplo do batom também. E agora o interessante é que já faz um tempo que ele está em processo comigo, e aí essa questão foi transferida para o ambiente de trabalho. Então, o que antes era uma questão de mas se eu usar isso, eu vou estar inadequado, eu vou ser julgado, mas no fundo eu gosto disso. E agora é pensar, né? Será que esse ambiente faz sentido para mim? O quanto esse ambiente faz sentido e o quanto não faz? Que ambiente é esse que eu estou inserido? E aí tocou o quê? Na relação de escolha da profissão. Porque lá atrás, quando ele foi escolher a profissão, não ocorreu esse lugar de liberdade de escolha, porque o pai disse que ele tinha que ir para uma profissão X, para uma carreira X, que era aquela que ele tinha que cursar. Então já não tinha uma liberdade ali. Né? Tem uma construção disso também, né? Eu não tenho liberdade para escolher o que eu quero usar. Eu tenho que sempre pensar no ambiente, né? E aí, quando tem um profissional ali que pode se colocar dessa maneira de poder trazer essa liberdade, esse cliente tem a possibilidade no processo de rever tudo isso, de decidir o que ele vai fazer. Ele vai se manter nesse ambiente ou não? São escolhas dele. Ele vai usar a camisa ou a camiseta? Isso é olhar para a autoimagem. Porque o que acontece também, normalmente, né? Numa demanda de consultoria de imagem, ela é uma demanda, ela é uma maneira de não entrar em contato com essas outras questões, com essas outras demandas de autoestima, de uma visão negativa de si mesmo, de sentimentos de inferioridade, de uma relação conflitiva com a imagem e com o corpo. Né? Esse cliente está o quê? Inseguro. Ele não está seguro de fazer escolhas. O que eu quero, o que eu não quero, o que eu vou usar, o que eu não vou usar, o que me cabe, o que não. Então a gente entra com esse suporte, com esse acompanhamento, né? A gente acompanha o caminho, mas quem atravessa é o cliente. Então por isso que questionar, ao invés de interpretar, né? Principalmente esse cliente que está buscando esse olhar do outro, essa aprovação. Então, o que é a empatia? Né? Essa capacidade de estar com o outro em uma determinada circunstância. Poder entender intimamente os sentimentos desse outro, se colocar no lugar dele e procurar sentir o que esse outro está sentindo. Se ver com os olhos do outro, né? Ver esse outro com os próprios olhos dele. Não julgar. Então, e notem como esse ser empático, ele está completamente relacionado com esse lugar da mãe que a gente viu lá do Winnicott. É isso que permite que o ser autêntico possa surgir, é este espelhamento, essa escuta do cliente, né? Como que a gente faz essa escuta? A gente precisa silenciar a nossa mente, a gente precisa deixar que esse outro se expresse, a gente tem que estar presente ali com ele, de fato disponível. Realmente naquele momento que você está com ele, você está ali, para captar aquilo que não está explícito, aquilo que não está na fala só. Né? Pensar o que esse cliente está dizendo de si mesmo, né? Da relação com ele. E esse método fenomenológico, no fundo, ele traz uma objetividade, porque é colocar entre parênteses a nossa própria subjetividade, para poder olhar esse outro como ele é, né? Esse fenômeno por ele mesmo que vai se manifestar ali.
E aí estar atento, né? Indagar, questionar, né? Momentos onde a gente também vai se colocar mais ativo, que é onde a gente chama esse cliente para se responsabilizar, para estimular o movimento dele, as atitudes, as ações, para que esse cliente não fique só no pensamento. Então, é um jeito da gente aprofundar com o cliente essa experiência, essa vivência, para que ele possa chegar numa mudança existencial. Porque é como se a gente precisasse questionar também para esse cliente o que ele vai fazer com isso. É isso que está vindo à tona ali, que vocês estão descobrindo juntos, isso que ele está acessando, isso que ele está te contando, o que ele vai fazer com aquilo? Então, é uma forma da gente orientar, estimular esse cliente. Dá para pensar junto caminhos possíveis para ele escolher, fazer um levantamento ali de ideias junto com ele, né? Que é diferente dele, né? Ah, então vamos supor, né? Esse cliente que eu falei, ele traz essa questão da camisa e da camiseta. Se a gente entra já com, olha, tem uma solução que você vai vestir em tais dias a camisa quando você tiver reunião e nos outros, não cabe, né? Ele tem que achar uma solução. A gente pode trazer à tona as forças que ele possui, né? Os desafios ali que podem surgir, as dificuldades. A gente pode questionar essas crenças, essas verdades absolutas, né? Esses mitos, digamos assim, dogmas, aquilo que a cultura traz, que a mídia traz, que o padrão estético traz. Por quê? Porque a gente quer construir esse diálogo, essa troca, esse contato. E as técnicas, os exercícios, eles são apenas um complemento para essa relação que vai acontecer ali. E aí uma outra coisa que o Rogers traz, que é a questão do afeto positivo mútuo, que é o quê? A gente aceitar o nosso cliente, e é o quê? É aceitar as falhas e as qualidades. A gente aceita as duas coisas do nosso cliente, o eu real e o eu ideal. A gente nunca vai chegar para o cliente que está lá naquela questão toda do perfeccionismo e falar: olha, você não pode ter este ideal inatingível está te colocando nesse lugar. Não, a gente não vai dizer isso, mas a gente pode convidar ele a refletir. Será que isso está sendo benéfico? O que isso está te trazendo? Está te prejudicando ou não? Para esse cliente encarar a angústia, né, da realidade, né? Quem está muito no ideal, está fugindo do real, né? E o que é essa realidade? A dor de ser quem se é. A dor de não ser, né? De não ser aquilo que se construiu, né? Esse ideal todo, de não estar no padrão. Mas também tem muitas alegrias no real. E aí é o que eu já falei nos nossos outros encontros. Esse aceitar a si mesmo não significa desistir de metas, desistir de melhorar. Né? É poder trabalhar essa autoaceitação, né? O se aceitar para depois mudar. Isso que o Carl Rogers também fala. Quando eu me aceito como eu sou, eu posso então mudar. Então, esse cliente pode ir buscar os objetivos dele. A partir do momento que ele pode aceitar as partes que ele não gosta em si mesmo. E, principalmente, aspectos que ele não pode mudar. O que ele não pode mudar? A história dele e a genética. Não tem como ir lá e passar uma borracha no que aconteceu, apagar. O define, é a história dele. Mas ele pode pensar o que ele vai fazer com isso. Então, esse aceitar o que não gosta em si mesmo, né? É praticar essa autoaceitação. Isso vai aumentar a confiança. E uma autora também, que eu gosto muito para trabalhar essas questões de empatia, vulnerabilidade, é a Brené Brown. Eu acho que eu já falei dela, né? E tem um livro que eu gosto muito dela,
que é a coragem de ser imperfeito, e tá lá nas referências também. Então, ela vai trazer toda essa questão desse contato com a imperfeição, com a vulnerabilidade, com as falhas, que a gente precisa se colocar muito ali para que o cliente também possa acessar isso. E aí, o caso da Joana, que eu falei no comecinho, né, que eu coloquei um recorte, ele vai trazer muito esse processo, né? Por que eu trago ele nesse momento do curso? Porque ele já reúne uma série de conceitos que a gente já trabalhou até aqui num caso só. E aqui a gente também pode pensar uma contraposição no caso da Bia. Por quê? Porque na Bia, como a gente viu, a gente tem uma prisão ali, né? A gente pode pensar que ela está muito colada ali na imagem estética, né? Não consegue acessar a questão da profundidade, da essência, da autenticidade. Então, a Bia, ela usa as marcas de luxo para se proteger disso, né? Como nós vimos, desse vazio, para não entrar em contato com isso. E aí a gente pode dizer que a Bia é uma narcisista, né? Ela está presa nessa imagem externa, na adoração por si mesma, que não é amor, né? É um apaixonamento. O que é um apaixonamento? É uma ilusão. É estar no ideal de si mesmo, né? A Bia está muito em cima disso. E ter uma boa autoestima, né? Ter amor próprio, no fundo, é ter, digamos assim, um narcisismo saudável, que não vai te impedir de ter relações saudáveis, onde você reconhece as tuas falhas, os teus aspectos positivos, e onde você reconhece isso no outro também, sem que isso seja um motivo de incômodo ou inveja. Não está em relação com o outro, né? E uma autoimagem fortalecida, uma boa autoestima, você também não se coloca nem no lugar de inferioridade e nem acima. Você faz isso que a gente estava falando de se ver único e se relaciona bem com o que é diferente de você. Então, a Joana, diferente do caso da Bia, ela não tem essa adoração estética, né? Que a Bia fica ali nas marcas de luxo. E a Joana traz muito a falta mesmo do amor próprio, uma autoimagem negativa de si mesma e um mal-estar na relação com o corpo. Isso é muito importante do caso da Joana. E ela também se coloca de maneira inferior na relação com o outro, ela se diminui. Então, como nós vimos, essa autoimagem ela vai determinar os nossos comportamentos. E no processo com a Joana, o que se trabalharia, né? Uma conscientização da própria imagem que ela tem de si mesma. E isso vai acarretar riscos. Por quê? Porque compreender a si mesma é ter que se responsabilizar por si mesma e pela própria mudança. E é isso que a gente vai trabalhar com os nossos clientes, que eles se responsabilizem por eles mesmos e pelo processo de mudança. Se responsabilizem pela própria autoimagem. Então, a imagem que o sujeito tem de si, ela está muito ligada também com essa relação com o corpo, que eu falei que aparece ali no caso da Joana, essa interpretação que ele faz de quem ele é e de quem ele deseja ser. Então, o corpo, ele manifesta isso. E o que acontece? A Joana se deprecia, ela se vê como feia, ela não se acha bonita, ela nem se olha no espelho, ela não consegue se ver. Por quê? Porque ela está presa nessa visão negativa. Ela não enfrenta a imagem real dela. Ela não entra em contato com quem ela é de fato, com quem ela pode vir a ser, com o que ela tem de potencial. Então, ao se conscientizar dessa autoimagem que ela construiu, né, ao perceber que ela se vê de maneira negativa, ela tem que fazer algo com isso.
Quer dizer, se eu percebo que eu não gosto de mim, eu tenho que lidar com isso. Não é o outro que vai mudar isso. É diferente da Bia, que ela nega. A Bia compra as roupas e marcas de luxo e fica ali naquele espaço de fantasia. Que momento que a Bia se angustia? Quando ela perde a mala. A Joana já está em contato com essa angústia. Ela já está com uma visão negativa de si mesma. E aí, quando, num processo, ela pode se dar conta disso, ela pode buscar a própria autenticidade, ela pode fazer novas escolhas, ela pode sair dessa imagem que ela construiu. Ao fazer novas escolhas, ela pode mudar, se responsabilizar por essa mudança, se responsabilizar por uma nova imagem. Então, esse é o objetivo, né, do processo com o cliente, dessa relação com ele. É claro que não é um processo fácil, ele depende muito do cliente. Mas o mais importante que eu quero trazer hoje é que vocês tirem a responsabilidade de mudança de vocês. Quem pode fazer uma mudança na própria autoimagem é o cliente. Tá? E tem uma outra questão, que é um debate também que eu tenho percebido quando a gente está falando de psicologia da moda, quando a gente está falando de um trabalho com a autoimagem, com a imagem, que vai ter muito a ver também em relação com essa questão que eu falo das abordagens, né? Por quê? Porque notem que esse trabalho ele está muito atrelado quando a gente fala dessa escuta empática, do não julgamento. A gente está falando muito também de uma escuta mais livre, né, do nosso cliente. E aí a gente precisa tomar cuidado também para não pensar, não confundir, não achar que fazer essa escuta livre, empática, significaria que você não está fazendo nada ali, que você não tem um papel ali. Né? O que eu vejo na psicologia é que tem algumas abordagens, né, principalmente a comportamental, que vai trabalhar muito em cima da técnica. Então, defenderia uma única maneira de realizar uma mudança, que é modificando o quê? O ambiente do cliente. Mas também sempre atentando para o quanto essa mudança do ambiente também não seria um modo dele não entrar em contato, dele se esquivar, dele fugir do próprio desejo dele, né? De alguma coisa que ele quer realizar aquilo naquele ambiente. Vou pegar de novo esse exemplo do batom para ficar mais claro. Nesse tipo de visão e abordagem, pode acontecer que nesse exemplo do batom vermelho, a gente pode pensar que, e aí tudo que tiver ali atrelado com o sexy, né? O decote, o justo, o curto, de uma cliente que não quer entrar em contato com isso, né? Que nega esse estilo ou que tem medo de usar. Uma das primeiras coisas que a gente pode pensar é o quanto o medo, ele quase sempre vai ocultar um desejo, tá? Então, essa cliente, por exemplo, que eu falei, que escutou aquilo do pai, da mãe, de alguém, né, de que aquilo seria vulgar, de que aquilo não seria adequado. Hoje, a gente também, isso também pode vir de uma escuta do próprio ambiente, não necessariamente isso está só na história de vida, pode ser uma escuta do agora. Né? E aí, numa linha, por exemplo, que vai nessa linha mais comportamental, ou que faria uma intervenção nesse ambiente, entraria num processo ali, seguindo todo um método para que essa cliente altere o ambiente dela. Então, por exemplo, se a gente pensa também clientes com muitas questões ali na imagem corporal, né? Como a Joana, por exemplo, né? Que a Joana fala muito da questão da barriga. Então, seria uma alteração, por exemplo, nesse caso, de
parar de seguir imagens que estimulam isso, essa questão de ficar se olhando, se checando e automonitorando o teu corpo e olhando de uma forma negativa. Ou, por exemplo, com a Bia, falaria para parar de seguir ou frequentar ambientes que remetem a essas marcas de luxo. Esse é um posicionamento muito diferente desse que eu estou trazendo, que é este olhar da fenomenologia, este olhar da empatia, da própria psicoterapia vivencial, que vai trabalhar com a escuta da história de vida, com a construção dessa autoimagem, com essa ideia, né, do por que não se pode usar o batom vermelho? Por que não se pode usar o estilo sexy? Por que se precisa ter a imagem bela, recatada e do lar? E nesse questionamento, essa cliente se conscientiza dessa construção, desse projeto de si mesma, da própria autoimagem dela. E o que ela vai fazer com isso? Não sabemos, ela decide. Então, é uma abordagem de liberdade radical, tá? O próprio Sartre fala que a ideia é que o cliente não fique na má fé. O que é a má fé? Se colocar como se não tivesse escolha, né? Que é a questão até do vitimismo. Como que se sai da má fé? Quando se adquire uma consciência. Essa cliente, ela pode escolher não usar o batom vermelho, no fim das contas. Ou ela pode escolher usar, mas a escolha é dela. E eu não estou dizendo que a gente não vai buscar mudanças de atitudes na cultura. A gente busca isso o tempo todo, modificar a cultura, a sociedade. Mas a gente não coloca como método de trabalho que a cliente modifique o ambiente. Ela vai modificar se isso fizer sentido para ela. A partir desse momento que ela se conscientizou. Ela que vai decidir. Então, esse que é um trabalho de autoimagem, onde o cliente, ele não é nosso fantoche ali, onde a gente vai modelar da maneira que a gente gostaria. Independente das escolhas que esse cliente fizer, a partir dessa conscientização, já existe ganho em autoestima, já existe um fortalecimento de imagem, porque é uma escolha. É diferente de estar ali assujeitado àquilo. Eu não posso usar o batom. Não, eu escolho não usar ou usar. E a mudança, ela não fica atrelada ao profissional. Não foi o profissional que realizou uma mudança, foi a cliente. E isso ela leva para a vida toda. Esse processo que ela passa com você, que pode ser de uma peça, de um batom vermelho, ele se estende. Então, ela pode enfrentar isso com uma série de outras coisas. O que se coloca ali radicalmente? Eu tenho escolha, eu posso escolher. Aquilo que fizeram de mim, essa minha história, tudo que eu passei, eu posso decidir o que eu faço com ela. Eu posso ir em busca dos meus desejos, dos meus objetivos. Então, é a partir dali que tem a construção do próprio projeto. Né? Tem um projeto original, que é essa autoimagem ali construída, só que a partir dali se pode construir outro projeto, se construir uma outra imagem. Ok? Bom, e aí o exercício da aula de hoje, eu quero que vocês elaborem, descrevam, pode criar mesmo, ou pode partir de um atendimento que vocês já realizaram. E aí vocês vão me descrever um caso de atendimento. Então, vocês vão me trazer por que o cliente te procurou, qual que é a demanda e qual que é a tua proposta de intervenção. Essa proposta, principalmente utilizando pelo menos um dos exercícios que a gente viu até agora.
E aí justificando por que você está usando este exercício, essa técnica, tá? De acordo com aquele motivo pelo qual o cliente te procurou. Então, tem que ter uma justificativa. Estou usando esse exercício, essa técnica, porque essa foi a demanda trazida. Tá bom? Bom, é isso. Como foi? Eu levantei porque eu tava com um pouco de dor na coluna. Ai, esses tempos de ficar só sentada, né? Essa cadeira me atrapalhou um pouquinho, mas tudo bem, consegui assistir tudo e tá tudo certo. Não, gostoso. Acho que assim, trazer o Rogers para mim, acho que vou falar uma coisa bem específica, né? Que para mim trazer o Rogers é muito legal, principalmente nessa parte de olhar para o outro, olhar para o cliente de igual para igual. Eu imagino, assim, eu não quero, né? Não pretendo trabalhar com consultoria, mas fiquei imaginando, né? Assim como um paciente que chega e muitas vezes coloca a gente nessa posição de detentor da verdade, de detentor do que é certo e o que é errado. Eu acredito que na consultoria de imagem, obviamente, isso é até mais lógico pensar isso, né? Porque a pessoa está te procurando, afinal, porque ela é assim, olha, não sei fazer sozinha, né? Preciso que você me ajude. Mas é diferente de eu não sei fazer sozinha, faça para mim. Né? Então, assim, essa é a sensação que dá, né? Porque o quanto as pessoas buscam mesmo, né? Eu fico pensando que não só na terapia, mas a consultoria, para que a gente resolva para ela, né? A questão, né? Então, sei lá, fiquei imaginando, né? O quanto... E aí eu pensei em amigas, pensei em pessoas que conheço, né? Que a concepção de autoimagem ali é muito diferente da que eu tenho de mim mesma, né? Eu quero dizer, tem gente que não entra em contato, enfim. Então eu fico imaginando, né? Assim, o quanto é comum, deve ser comum, né? As pessoas virem e falar, então, mas você acha que eu levo isso ou isso, né? E assim, eu fico imaginando que até de repente num momento avançado ali do processo, né? Sim. Muita gente procura por isso, né? Eu falo isso porque na terapia, né, é muito isso. Depois, às vezes passam-se meses e muitas pessoas ainda querem a resposta pronta, sem se implicar naquilo, né? Então eu fico pensando que no caso da consultoria, pode ser que a cliente venha aí com essa coisa de você é a detentora você sabe o que você está falando, você conhece moda, você é formada, você sabe o que é melhor para mim, em outras palavras, né? Me dê, né? Me dê isso pronto. Já né? me fala o que eu tenho que usar, porque assim, nem imagina que o papel dela ali é tão importante quanto, sabe? Não sei, me dá uma impressão de que a E é pessoa uma pode... busca de uma validação, né? Isso, É um desconforto de estar consigo mesmo, então eu preciso da validação do outro. do outro para me mostrar que eu estou certa e que eu estou no caminho certo, exatamente. E com imagem, isso é muito gritante, né? Eu vejo dessa forma. Né? O quanto as pessoas desejam algo que às vezes não tem a ver com a personalidade delas, né? E nem gosto de usar desejo, porque daí é outra coisa. Mas é querer, né? Ser o que não se é. Exato. Ficar buscando o que não se é, né? O desejo, na verdade, é outra coisa, né? É outra coisa do ser, mas aí ele busca aquilo, quase o contrário. O desejo está aqui, ele corre para o outro lado, né? Tem no sentido oposto. Coisa é difícil, né? Veio na cabeça, assim,
uma associação, né? Sair um pouco agora do tema, né? Mas quando eu fiz faculdade de Direito, tinha uma menina que estudava comigo que ela era borderline. E na época eu nem sabia o que era isso, enfim, mas ela era. Meu ponto é, essa menina entrou na faculdade, ela era um tanto, assim, parecia ser gótica, porque ela vivia de roupa preta, ela era cheinha, assim, e você via que tinha uma timidez ali, né? Uhum. Passar do tempo, ela foi se enturmando com as pessoas da faculdade e, de repente, assim, não foi de um dia para o outro, foi gradativo, mas quando a gente se deu conta, eu me lembro que ela passou assim, ela era completamente bronzeada, com o cabelo comprido, né? Ela já tinha o cabelo comprido, mas ela tingiu de loiro, assim, e aí, assim, blusas, roupinha de franja, sainha jeans, bolsa do momento de marca, chinelinho de miçanga, assim, super patricinha, assim. Eu lembro que ela estava super usando o que as meninas usavam. E é engraçado, porque isso foi logo no primeiro ano, né? E eu me lembro que quando terminou a faculdade, ela já era de novo aquilo que ela era no começo. Não Foi se um momento ali. sustentou. Não se Foi sustentou. É claro que a bipolar, o borderline tem aí alguma questão do que é seu, o que é do outro. Sim. Enfim, eu nem vou entrar nessa questão. Mas meu ponto é ser uma coisa que você não é, né? Então, assim, fiquei pensando nela. Ela usou por meses ali roupas, sendo uma pessoa que ela não é. E o quanto isso aprisiona, né? Porque não faz Uhum. sentido, né? Uhum. Ou também isso que a gente já conversou, né? Porque você está falando que ali, com as roupas pretas, pelo que eu entendi, tem todo um retraimento, né? Uma coisa Isso. bem in, assim, né? Bem dentro. É, E aí talvez cabelo até na cara, assim, uma coisa é bem. completamente fechada e reclusa. E aí, no momento que acho que é uma tentativa de contato com o outro, né, que leva essa mistura, né? Então, deixa eu absorver aqui esse ambiente para ver se eu entro em contato, se eu me abro, né, de Sim, alguma maneira. sim. Só que aí o dentro não mudou. As questões, né, ali de que levavam a esse retraimento, essa introspecção, essa coisa fechada, continua. A autoimagem continua ali, né? E aí não adianta, fica um período e depois volta. Não Por isso aquilo da sustenta. integração, né? Sim, De repente, uma necessidade ali de abertura, né? De se sentir mais segura. E aí, de repente, integrar, né? De repente surge outro estilo, né? exato. Nenhum nem outro, que é aquilo que a gente, né? Que eu falo de ter essa integração, né? Desse equilíbrio ali e tal. Sem dúvida. Acho que é isso, assim. Sim. Enfim. Esses exemplos assim de consultorias de imagem que não se sustentam, e às vezes, a gente pode pensar, né? Corte de cabelo, uma série de coisas. Me faz pensar muito lá no Maxwell Maltz. Eu acho brilhante isso, assim, porque é uma visão de um cirurgião plástico e é muito raro, né? Até hoje, é muito difícil você ver um cirurgião plástico com uma visão como essa, né? Ele dá conta ali, né, de que, meu, aconteceu alguma coisa, por que que esse cliente, a partir dessa intervenção estética, ainda está se vendo do mesmo jeito, né? Ah, existe autoimagem, porque é quase como se essa cultura da imagem se esquecesse que tem dentro, né? Fica uma coisa só fora, né? Como se a gente fosse meio uns robozinhos, assim, né? Não tivesse o interno, o mundo interno ali. E é isso, e falar de autoimagem para mim é isso, é acessar essa imagem interna, essa essência, né? Eu penso da mesma forma, porque o quanto, não sei, eu penso assim, muitas vezes no quanto as pessoas hoje em dia elas buscam as próprias marcas, né? Vou pegar uma assim que é um clássico, por exemplo, a Nike.
né? O quanto as pessoas e a própria marca, a própria Nike faz propagandas, trabalha em cima de todo um marketing que, assim, se você comprar o meu tênis, o meu produto, você vai se tornar uma pessoa única, né? Aquilo te torna, né? Te enobrece. Acontece que você vai ser mais um, né? A verdade é que aquilo te torna mais um com o tal do tênis XPTO, que é super caro, mas que está na moda. Então, assim, o quanto isso é isso, quantas pessoas não compram o tal do tênis, se endividam por causa do tênis, para ser algo que às vezes nem é aquilo, né? É mais para se enturmar, é mais para se sentir valorizado, mas não tem a ver com aquela pessoa, de fato. Exato. E é interessante, porque eu sempre penso isso nessa questão do ser único, ser exclusivo, ser original, que na verdade, né, que é o que eu falei hoje, né? Cada ser é único, só que esse sujeito, o quanto na verdade há um desejo de acessar esse único, mas ele não consegue acessar, né? Porque vai pela via do consumo. Exatamente. Então, acho que isso conecta bastante até com o caso da Bia, assim, de ir para as marcas de luxo, porque as marcas de luxo, elas têm esse apelo, né? Total. Então, assim, eu quero ser especial, eu quero ser único, eu quero ser original. Por quê? Porque eu não me sinto assim. E aí eu vou buscar consumir, né? Então, quanto mais a pessoa consegue acessar esse interno dela, quem ela é, porque o corpo exato dela, né? A história que ela tem, todas as vivências, todas as características, isso é único, isso não tá ali no DNA dela, né? Tá ali, mas é um não acesso, né? É não entrar em contato, né? Com os próprios desejos, as próprias necessidades, com uma série de coisas, né? E aí vai para o consumo mesmo. Isso aí. Legal, que bom que as coisas estão se encaixando. Então sim, tá bem legal. A gente tem mais quantas aulas? Mais duas. Mais duas, né? Ah, não. Hoje é a sexta, né? Hoje é a sexta. Então tem mais duas. Na próxima vou falar de psicologia positiva. Legal. E aí é onde que vai se conectando com a autoimagem. Tá. E aí na última vamos conversar sobre como estabelecer essas metas, né? Quando a gente pensa nesse projeto, dá para pensar algumas metas, alguns objetivos do cliente em relação a esse trabalho com a autoimagem, e como que essas metas de fato se instalam num projeto mesmo, né, ali do cliente, de trabalho com a autoimagem dele, com a autoestima, porque senão, dependendo da maneira como essas metas se colocam, elas são mais do mesmo. Sim. E aí elas se encaixam naquele ideal inatingível e aí a coisa continua na mesma. Certo. Né? Então Entendi. tem um jeito de pensar isso para que realmente isso aconteça. Tá. Tá bom? Tá bom. Acho que alguém quer falar mais alguma coisa? Estão quietinhas? Acho que não, né? Acho que não. Acho que também não tem. Ninguém mandou nada. Bom, então acho que a gente pode encerrar por hoje. Tá, beleza. Tá Podemos. bom? E aí o Então, exercício tá bom. que eu falei, façam esse caso ilustrativo. Então pode pegar um atendimento que já realizou, alguém que você conhece, não precisa fazer, mas pode pensar a partir do que você já escutou daquela pessoa, pode criar alguma coisa, tá bom? Tá bom, beleza. Então tá, então boa semana, boa Obrigada, noite. Elisa, para você também, boa semana. Obrigada. Tchau, Beijo. obrigada, boa noite. Tchau.